Nesse vídeo eu vou falar por que você e a maioria dos meus mentorados eles não conseguem ter hábitos constantes por um bom período de tempo. Então, quando a gente está falando de hábitos, a maioria das pessoas acha que precisa começar colocar milhões e milhões de hábitos ao mesmo tempo de forma intensa, e aí a pessoa cria aquelas expectativas irreais de que eu preciso sair direto do primeiro andar lá para a cobertura do prédio, fazendo tudo que eu preciso fazer em um mês. E eu preciso te falar que a verdade não é essa. Todas as vezes que a gente precisa, que a gente quer implementar novos hábitos na nossa cabeça, novos hábitos na nossa rotina, novos hábitos na nossa vida, a gente precisa fazer isso de forma leve e devagar. Por quê? Porque o sistema de recompensa do nosso cérebro durante a nossa evolução, a cada vez mais nos últimos anos, ele está sendo um sistema de recompensa que está cada vez mais imediatista. Então, por conta disso, esse sistema quer dopamina rápido, ele quer resultado rápido, ele quer que as coisas aconteçam de uma forma muito acelerada. E muitas vezes isso acontece porque a gente se deixou ser pego pela famosa dopamina barata. A gente deixou com que os Reels, sabe aqueles Reels, Shorts, TikTok, esse tipo de vídeo pegasse a gente. E aí nós começamos a entender a seguinte questão. O hábito, ele é algo difícil, ele não é simples, ele não é fácil, principalmente se for um hábito produtivo, que vai te gerar dopamina produtiva. Ele é um hábito que vai desprender no início muita energia para que você consiga alcançar a sua meta e fazer o que precisa ser feito. Então eu percebo que muitas pessoas, elas simplesmente estão caindo porque não conseguem controlar o desejo de ter dopamina barata. Por isso, a maioria das pessoas, tanto eu quanto minha esposa, as pessoas que usam a internet para ganhar dinheiro, você que está vendo esse vídeo, eles estão cada vez mais caindo na dopamina barata. E o cérebro está evoluindo para um nível de que tudo tem que ser fácil, imediato, rápido. E cada vez mais as pessoas estão se afundando nas ofertas, nas copies, nos produtos na internet, naquela dopamina improdutiva. E a gente precisa entender que se eu quero ser um cara que vai conseguir tirar projetos do papel, que vai ter hábitos consistentes por bom período de tempo, a gente vai precisar no início ter uma luta contra esses ambientes que estão totalmente ali desfavoráveis na nossa vida. Então talvez você tenha um ambiente que está te prejudicando, um ambiente no qual as pessoas à sua volta, elas querem beber, elas querem fumar, elas querem usar celular a todo momento. A pessoa senta na mesa para almoçar, por exemplo, e ela não consegue soltar o celular. Esse tempo eu tava passando por esse tipo de coisa e eu falei, cara, olha para onde eu tô indo. Eu sento para almoçar com minha família, eu tô resolvendo um problema da empresa, aí quando eu vejo já tô no Instagram, aí já falo, tô no Instagram porque eu tô almoçando e porque eu não tive tempo para mexer. E aí quando a gente vai vendo, os nossos comportamentos, o que a gente está fazendo de forma diária, a gente percebe que a gente está longe de ser uma pessoa que vai ter bons hábitos, que vai conseguir ter consistência. Eu acho que a palavra é essa, consistência nos hábitos, porque não é simples e fácil ter consistência. Você precisa lutar com você, com seu corpo, com as recompensas, com o ambiente, com tudo que está à sua volta, para que no final você se veja como uma pessoa diferente. Porque senão, você vai olhar para você mesmo e vai se ver como uma pessoa frustrada, vai ter a gente fala de um ruído na sua identidade. Nossa, eu queria ser uma pessoa mais produtiva, eu queria ser uma pessoa que treinasse todos os dias, que tivesse uma alimentação certa, regrada. Só que quando você observa os seus atos não estão congruentes com a sua essência, com a sua identidade, e aí começa a gerar um conflito. Que conflito que é esse? Já ouviu falar do conflito do espelho? É exatamente isso. O que é o conflito do espelho? Eu falo que eu sou algo, mas quando eu olho no espelho, quando eu olho lá no fundo, em quem eu vejo, o meu reflexo não é o que realmente eu queria que ele fosse. E começa então esses conflitos de identidade, esses conflitos de, cara, eu queria muito ser um cara consistente, eu queria muito ser disciplinado. Todo mundo é disciplinado em alguma coisa. Tem pessoas que é disciplinado em mexer no celular. Tem pessoas que é disciplinado em deixar de fazer o que precisa ser feito para sair com os amiguinhos.
Tem pessoas que é muito, muito disciplinado em beber todo final de semana. Olha que loucura. Cara, tem gente que ama sair de casa para poder ir todo final de semana beber, ficar bêbado de ressaca e no outro dia tá ali cheio de, né, naquela ressaca, naquele indisposição. Cara, eu não lembro a última vez que eu fiquei de ressaca e eu odeio ficar de ressaca. Sabe por que eu odeio? Porque você fica improdutivo, você é o tipo de pessoa que acorda no outro dia, nada tá bom pra você. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente está em uma fase da vida que a gente é improdutivo, que a gente come besteira demais, que a gente não leva a nossa vida de uma forma leve, a gente começa a ficar até com pensamentos negativos, pensamento depressivo, pensamento que te joga para baixo. Você se vê como um cara, né, fraco, um cara que, né, tem pouca identidade, um cara que é fútil, uma pessoa, não só homem, mas mulher que é fútil, que tem uma vida desnecessária, uma vida desregrada. E aí isso daí vai mexendo numa coisa que a gente fala de quem eu sou de verdade. E quando a gente mexe nessa parte de quem eu sou, quem o Giovanni é, quem a Maria é, quem o Joãozinho é de verdade, a gente toca nos nossos princípios, nos valores, na nossa essência. E a gente começa a transpassar isso para as outras pessoas através do nosso próprio comportamento. Olha que loucura isso. E aí quando a gente passa isso pelo comportamento, a gente começa a entrar em uma coisa que a gente fala de crise. Como assim crise? Crise é quando você não consegue cumprir o que você falou que ia fazer. E aí você começa a perceber que, de novo, você falou que ia treinar todos os dias e não treinou. E que, de novo, você prometeu para você que você ia prospectar mais cliente. Você prometeu que ia fazer mais, vamos pensar aqui, uma coisa muito comum, cuidar mais da sua alimentação. Você pensou que você ia ter consistência e fazer todos os dias. Você pensou que você ia juntar dinheiro, mas aí você entra em crise e percebe que nada disso que você falou que ia fazer, você está fazendo realmente na prática e na ação. E aí a gente entende que a maioria das pessoas, elas não conseguem ter uma coisa que chama planejamento da crise. O que é planejar a crise? Ah, essa semana eu fiz o compromisso de treinar 7 vezes, mas no dia 3 eu não consegui treinar, então nos outros também eu não vou treinar. Cara, onde você acha que você vai chegar com esse pensamento? Por exemplo, a gente está no desafio, né, de 99 dias postando todos os dias aqui no YouTube e tudo mais. Se você for aqui na descrição desse vídeo, você vai ter uma noção de qual é esse vídeo. Ele vai estar lá escrito assim, ó, desafio dia tal de 99. E aí a gente percebe a seguinte coisa, que se eu faltei um dia, se aconteceu um imprevisto, sei lá, minha esposa teve que ir pro médico e eu não consegui postar, no outro dia eu não vou postar? Não! No outro dia eu não posto mais, no outro dia eu vou deixar de fazer as coisas? Não, você vai continuar fazendo. Por quê? Você errou um dia. Se de 99 você cumpriu 98, tá tudo bem, tá tudo lindo. Às vezes a gente precisa mirar alto para acertar no lugar, no alvo que a gente queria. Às vezes você precisa mirar na lua para acertar nas estrelas. Já ouviu falar disso? Então, exatamente isso. Então, muitas vezes a gente quer seguir certinho, ter hábitos certinhos, só que a gente não planeja que a gente vai errar. Quando você errar, você continua. Organize suas expectativas, faça um sistema de recompensa favorável, muda seu ambiente, entenda que vai ser difícil e não busque coisas fáceis. Porque isso, buscar essa facilidade, te torna uma pessoa fraca. E cada vez mais você quer coisa mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. E aí isso vai ficar de forma inconsistente, porque se tudo que você conseguiu conquistar foi fácil demais, o resultado ele não se sustenta. Entende como que acontece? Então é isso que eu faria, então, para conseguir ter mais consistência nos meus hábitos em qualquer uma das áreas da minha vida, seja no relacionamento, nas finanças, profissional, pessoal, intelectual, qualquer área. Você começa pequeno, vai mudando até as coisas se ajustarem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, já deixa um like e eu te espero no nosso próximo vídeo.